Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Mas antes de começarmos a aula, eu gostaria de reforçar sobre a campanha Outubro Rosa. Tá? Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Ok, pessoal? Então divulguem essa ideia, divulguem essa campanha. Conto com vocês. Bom, na nossa aula passada, nós aprendemos sobre a propaganda nazista e sobre a perseguição a grupos que os nazistas consideravam inimigos. Hoje falaremos em específico sobre a perseguição aos judeus, grupo que sofreu um genocídio durante esse período. Também vamos ver sobre a intervenção estatal na economia da Alemanha para a superação da crise. Ok? Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 151. Prontos? Bom, como vimos nas últimas aulas, Hitler contou com o apoio dos anticomunistas, defensores do capitalismo, para chegar ao poder, ok? Então ele contou com esse apoio desse grupo anticomunista e defensores do capitalismo para chegar ao poder. Entretanto, em sua campanha para ganhar a confiança da população, ele criticou o capitalismo, sistema sob o qual a Alemanha tinha enfrentado seus grandes problemas econômicos. Já no poder, o líder nazista teve a habilidade de mudar o seu discurso. Em vez de criticar o sistema capitalista, ele passou a acusar os judeus, entre os quais havia muitos banqueiros, industriais e até mesmo pequenos comerciantes. Para ele, então, ele passou a divulgar que os judeus eram os responsáveis pelos problemas econômicos da Alemanha. Aproveitando-se do fato de haver uma desconfiança sobre os judeus desde a Idade Média, existia uma perseguição por parte do catolicismo, o governo nazista incentivou a população a hostilizar os judeus e essa população passou a ajudar na perseguição sistemática contra os povos judeus. Dessa forma, a miséria popular não era relacionada ao sistema capitalista, mas à existência de judeus. Então não tinha nada a ver mais com o capitalismo. A culpa de tudo era dos judeus. A sistemática campanha antissemita estimulou alemães a humilhar e atacar judeus. Também a boicotar e atacar estabelecimentos industriais e comerciais de propriedade da comunidade judaica. Eles incendiavam sinagogas, que são os templos sagrados, e além de muitas outras formas de violência. Muitas vezes, essas pessoas que passaram a ser hostilizadas eram vizinhos, colegas de trabalho, pessoas com as quais a população não judaica havia convivido a vida toda até este momento, até o governo nazista subir, ter essa ascensão ao poder. Observe essa foto que eu trouxe no slide. É uma loja de judeus atacada em Berlim em 1938, durante um episódio que ficou conhecido como Noite dos Cristais. Os ataques, pessoal, aconteceram na Alemanha e na Áustria. Na época, a Áustria já tinha sido anexada por Hitler, ok? E esse período temos como um marco, marco do início do Holocausto. O que é o Holocausto? O Holocausto é esse genocídio que foi provocado contra os judeus. Antissemitismo, só para reforçar, então essa aversão, essa perseguição aos judeus, ok? Então percebam que era uma característica do fascismo, do nazifascismo também, a colocar inimigos internos a serem perseguidos,
Então, colocar a população contra parte da população, ok? Agora eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, na página 152, a leitura do texto A Perseguição aos Judeus, da historiadora Maria Luísa Carneiro. Vamos lá. Na Alemanha dos anos de 1933 e 1945, as convocações antissemitas permeavam todos os âmbitos do cotidiano, presentes nas conversas entre cidadãos comuns, nos discursos oficiais proferidos pela elite política do nacionalsocialismo, nos hinos patrióticos, nos pôsteres, nos filmes, nas revistas ilustradas, nos álbuns de figurinhas e até mesmo nas temáticas veiculadas por cartões postais. Tanto os impressos como os discursos, transmitidos por rádio e alto-falantes, espalhados por todos os cantos das cidades dominadas pelos nazistas, dedicavam-se a cultivar o ódio e a instigar ataques físicos e psicológicos aos judeus. Sentimentos de ódio e repúdio aos judeus e a outras minorias étnicas, dentre elas os ciganos, foram moldados interferindo no plano emocional dos indivíduos comuns. A doutrina do arianismo veio ao encontro dessa tendência, oferecendo ao homem comum a ilusão de fazer parte de um grupo seleto, segundo critérios raciais. Então, o Hitler, com apoio de seus ministros, ele fortaleceu a partir da propaganda, dos discursos, inseriu no dia a dia da Alemanha, nesse período de 33 a 45, inseriu então esse ódio contra os judeus, espalhando então informações muitas vezes tendenciosas, falsas, no qual as pessoas comuns acabavam aceitando, sem muita discussão, e acabavam criando, aumentando esse ódio aos judeus. Então, justificava que a culpa de toda a crise econômica era dos judeus e eles tinham que ser combatidos. Ou seja, passaram a ser vistos como inimigos dentro da Alemanha. Essa imagem é bastante forte, pessoal? Porque era assim, que os judeus estavam alojados, nesse período. Os judeus e outras minorias étnicas. Calcula-se que cerca de 6 milhões de judeus tenham morrido nos campos de concentração. O extermínio se intensificou a partir de 1942, já durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas deram início ao genocídio sistemático dos judeus, medida que foi chamada de solução final. Então, o que é um genocídio? É um assassinato em massa, parcial ou total, de um grupo de pessoas, geralmente ligado a questões étnicas. E esse genocídio, durante a Segunda Guerra Mundial, ficou conhecido como Holocausto. Levou à morte, então, de milhares de judeus. Pessoal, vale a pena tocar nesse assunto, principalmente porque hoje em dia existe uma corrente que tenta negar a existência do Holocausto, como se isso não tivesse acontecido. É o que a gente chama de negacionismo histórico, ok? E a história serve justamente para mostrar que esse tipo de atrocidade aconteceu e que nunca mais deve ser repetido. Que devemos, então, proteger os direitos humanos. Ok? Então, negar que o Holocausto existiu é negar algo que foi, que aconteceu e gerou a morte de milhares de pessoas. Ok? Então, é um assunto bastante sério e que não pode ser esquecido. Ok? Página 153. Intervenção estatal para a superação da crise. Bom, a propaganda e a repressão não funcionariam se Hitler não conseguisse melhorar as condições de vida dos alemães. Então não adiantaria nada ter uma forte propaganda se não tivesse resultados, certo? Para criar empregos, ele iniciou a construção de grandes obras públicas e investiu muito na indústria bélica, a exemplo da Itália,
que nós já vimos anteriormente. O rearmamento também era uma estratégia de propaganda, pois foi usado para convencer a população de que a derrota na Primeira Guerra Mundial seria vingada e o país passaria a ocupar a liderança mundial militarmente. Em nome desse grande projeto, as greves foram proibidas e os salários foram contidos, foram congelados. Esse tipo de atitude poderia gerar alguns desgastes ao governo. No entanto, começou uma recuperação na Alemanha. A Alemanha foi um dos primeiros países a eliminar totalmente o desemprego pós crise de 29. Então, houve resultado, mas a que preço esse resultado ocorreu? Nesse contexto de intervenção estatal, que nós vimos que foi um exemplo também usado por países capitalistas, foi utilizado nesse modelo pela Itália, e principalmente investindo na indústria bélica. Não existia por que produzir tanta arma se ela não fosse utilizada. Então era necessário, aos poucos alimentar uma visão positiva da guerra para que esses armamentos fossem utilizados, ok? Então, nesse momento, a gente pode falar de uma popularidade do Hitler que não parava de crescer. Pessoal, agora vamos resolver o desafio, a questão 2, na página 161. Leia a notícia e o texto a seguir. Então, acompanhem aí na apostila de vocês. Texto 1. Brasil cultiva discurso de ódio nas redes sociais, mostra a pesquisa. Cerca de 84% das menções sobre temas como racismo, política e homofobia são negativas. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro. Mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia racial, apregoada por Gilberto Freire, passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas como Facebook, Twitter e Instagram através de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa, de exposição do preconceito e da discriminação. Aquele brasileiro cordial não usa a internet no Brasil. O que a gente tem visto nas redes sociais é o acirramento do discurso de ódio, de intolerância às diferenças. Ao contrário do que muita gente acha, o Brasil é intolerante. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no país. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. As redes sociais fazem nada mais que ampliar esse ódio, amplificar esse ódio, reafirmar os preconceitos que as pessoas já têm. Texto 2. As experiências nazifascistas se basearam em discursos de ódio contra os inimigos internos dos países para se manter no poder. Sem a adesão da população desses países a esses discursos e práticas de exclusão e perseguição, esses governos não teriam se mantido no poder por tanto tempo, nem feito tantas vítimas. Muitos judeus, ciganos, homossexuais, comunistas, testemunhas de Jeová foram hostilizados, maltratados, delatados por pessoas comuns que quiseram colaborar com os governos fascistas e suas políticas. Nesse sentido, o nazifascismo foi uma experiência coletiva, que não pôde ser atribuída apenas aos seus líderes. Então vamos lá para a pergunta. Considerando o que você estudou sobre nazifascismo e também a notícia e o texto dessa sessão, reflita. Na sua opinião, por que tantas pessoas colaboraram com os regimes fascistas? O que levou pessoas a delatar vizinhos e conhecidos com os quais tinham convivido pacificamente durante anos? Bom, pessoal, um dos aspectos que podemos destacar é a propaganda sistemática contra os grupos apontados como inimigos internos.
Podemos ver também que a adesão das massas ao fascismo revela que havia identificação de parte da população com essas ideias e propagandas. Ou seja, os líderes potencializaram um sentimento ou uma convicção que já existia, né, e era latente na sociedade. Ou seja, o fascismo e o nazismo não aconteceram apenas por causa dos líderes. Aconteceu porque a população já pensava daquela forma. E os líderes deram mais amplitude para esses discursos. Né? Mostraram, então, que era possível viver e colocar em prática esses discursos de ódio. Né? O que nós vemos no Brasil atualmente é muito parecido. Esse discurso de ódio, né, que é potencializado pelos políticos, né, desde deputados, ministros, até o presidente da República, é reforçado porque as pessoas já pensavam dessa forma. Nós vivemos em uma sociedade que é racista, que é misógina, né, que é, então, preconceituosa. Por mais que exista discurso que aqui no Brasil seja tudo muito tranquilo e não exista intolerância, a gente sabe que existe sim intolerância religiosa, intolerância contra gênero. Né? Então, é por isso que nós temos que discutir isso e refletir sobre essas questões. B. Nos dias atuais, quais consequências os discursos de ódio amplificados por meio das redes sociais podem provocar? Pessoal, são respostas pessoais, vocês devem refletir sobre o assunto. Mas esses discursos muitas vezes usam dados incorretos e até mesmo preconceito para colaborarem, né, com os seus ataques virtuais. E encontram, né, nessas fake news justificativa para ataques que fazem. Por vezes as pessoas expressam preconceitos, racismo, sexismo e intolerância ao que é diferente do que eles acreditam. Então percebam que esses discursos promovem que as agressões saiam do campo da palavra e se tornem ações violentas contra grupos diferentes. C. Na sua opinião, genocídios como os que foram praticados pelo nazifascismo podem voltar a acontecer? Como a população pode ajudar a evitá-los? Bom, vocês precisam refletir sobre a responsabilidade individual. Né? Nós temos que retornar o fato que, sem a adesão popular, as propostas dos líderes fascistas não seriam prosperadas, né? Não teriam prosperado. Em contexto de crise econômica ou política, como nós vivenciamos nos últimos anos no nosso país, experiências nazifascistas podem se repetir, levar pessoas a hostilizar determinados grupos sociais ou mesmo a pregar a eliminação física ou cultural de outros grupos. Nós devemos rejeitar mensagens desse teor, devemos recusar o apoio a ideias fascistas e até se opor aberta e publicamente contra elas, antes que ganhem mais adeptos, ok? Bom, pessoal, a aula de hoje chegou ao fim e também chegamos ao fim deste módulo, certo? Nas próximas aulas vamos conversar sobre a Segunda Guerra Mundial, que tem ligação direta com o assunto que nós estamos vendo nas últimas aulas. Lugares como esse, da imagem que eu trago aqui ao fundo, este é o Memorial e Museu de Auschwitz-Birkenau, que é um patrimônio mundial da Unesco desde 1979. Lugares como esse são muito importantes, são lugares de memória. Lugares que nos fazem lembrar também sobre eventos pesados, negativos. Não é gostoso ficar lembrando sobre isso, não é mesmo, mas é importante. É importante para que esse tipo de atrocidade que aconteceu, por exemplo, contra os judeus, nunca mais se repita na história da humanidade. Ok? Bom, na aula de hoje, então, nós estudamos sobre essa perseguição aos judeus, que foi realizada pelos nazistas, e também aprendemos sobre as estratégias de intervenção estatal na economia, utilizada por Hitler para superar a crise na Alemanha. Na próxima aula começaremos a falar, então, sobre a Segunda Guerra Mundial. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Vamos reforçar também a campanha Outubro Rosa. Divulguem essa campanha, ok? Um abraço a todos e até semana que vem.